Você sabia que aquele frango que você come todo domingo pode estar prejudicando seriamente o seu coração? E o pior de tudo, as partes que mais causam danos são justamente as preferidas pela maioria das pessoas acima dos 55 anos. Isso mesmo, você pode estar consumindo um verdadeiro veneno sem nem perceber. Se você tem mais de 55 anos e costuma comer frango regularmente, precisa assistir esse vídeo até o final, porque o que vou revelar aqui pode literalmente salvar a sua vida. E se você conhece alguém nessa faixa etária que adora frango, compartilhe esse vídeo agora mesmo com essa pessoa. Eu sou a doutora Maria José Freire, médica especialista em saúde do idoso, e há mais de 12 anos me dedico exclusivamente à saúde da terceira idade brasileira. E ao longo desses anos, atendendo milhares de pacientes, descobri algo alarmante. A maioria das pessoas acima de 55 anos está consumindo partes específicas do frango que estão literalmente entupindo as artérias e sobrecarregando o coração de forma silenciosa. E aqui está o problema. Muita gente acha que frango é sempre saudável, não é mesmo? Afinal, todo mundo diz que frango é melhor que carne vermelha, mas a verdade é que existem partes específicas do frango que são verdadeiras bombas para o sistema cardiovascular, especialmente após os 55 anos, quando o metabolismo muda completamente. Antes de continuar, se você está gostando desse conteúdo, deixa aquele like aqui em baixo. Isso me ajuda a continuar trazendo informações importantes para você. Então vamos direto ao ponto. Porque essas partes do frango se tornam tão perigosas justamente depois dos 55 anos? A resposta está no que acontece com o nosso corpo nessa fase da vida. Depois dos 55, o fígado começa a trabalhar de forma mais lenta, o metabolismo das gorduras fica comprometido e o sistema cardiovascular já não tem a mesma capacidade de eliminar o colesterol ruim e os triglicerídeos que tinha antes. E quando você consome essas partes específicas do frango que vou revelar agora, você está jogando uma quantidade absurda de gordura saturada, colesterol e substâncias tóxicas diretamente nas suas artérias. E isso não acontece de um dia para o outro. É um processo silencioso, gradual, que vai entupindo suas artérias sem você perceber nenhum sintoma, até que um dia acontece o infarto ou o AVC. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mais de 70% dos brasileiros acima de 60 anos têm algum grau de obstrução arterial e muitos nem sabem disso. E uma das causas principais, pasmem, é justamente o consumo inadequado de partes específicas de aves, como o frango. Agora vem a parte que vai te surpreender. Vou revelar quais são essas 5 partes do frango que você precisa evitar completamente se tem mais de 55 anos e garanto que pelo menos 3 delas você consome regularmente. A primeira parte que você deve evitar completamente é a pele do frango. Eu sei, a pele é a parte mais gostosa, crocante, saborosa, mas aqui está a verdade que ninguém te conta. A pele do frango concentra mais de 80% de toda a gordura saturada da ave. Quando você come apenas 100 gramas de pele de frango, você está ingerindo aproximadamente 45 gramas de gordura pura, sendo que mais da metade é gordura saturada, aquela que entope as artérias. E tem mais, a pele do frango também concentra resíduos de hormônios, antibióticos e outras substâncias químicas que são administradas nos frangos durante a criação industrial. Essas substâncias ficam armazenadas justamente na camada de gordura da pele e quando você consome isso regularmente, está introduzindo essas toxinas no seu organismo. Mas o pior de tudo é o que acontece quando a pele é frita ou assada em alta temperatura. Durante esse processo, forma-se uma substância chamada acrilamida, que é classificada pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer como potencialmente cancerígena e também aumenta drasticamente a formação de produtos finais de glicação avançada, conhecidos como AGEs, que aceleram o envelhecimento celular e aumentam a inflamação no corpo todo, incluindo nas artérias. Então, se você tem o costume de comer aquela pele crocante do frango, precisa parar agora mesmo? Fica comigo porque a próxima parte é ainda mais consumida e ainda mais perigosa. A segunda parte que você deve evitar são as vísceras do frango, especialmente o fígado, o coração e a moela. E aqui muita gente vai se surpreender porque existe uma crença popular de que essas partes são saudáveis, ricas em ferro e vitaminas. E de fato elas têm nutrientes, mas o problema é que os malefícios superam completamente os benefícios, especialmente após os 55 anos. Vou explicar o porquê. O fígado do frango é o órgão responsável por filtrar todas as toxinas que o animal consome. É como se fosse o filtro do corpo da ave, por isso mesmo ele concentra uma quantidade absurda de substâncias tóxicas, resíduos de medicamentos, metais pesados e outras substâncias prejudiciais. Mas o maior problema das vísceras é a quantidade estratosférica de colesterol. Apenas 100 gramas de fígado de frango contém aproximadamente 630 mg de colesterol. Isso é mais do que o dobro da quantidade máxima recomendada por dia para uma pessoa saudável.
E para quem já tem mais de 55 anos e provavelmente já tem algum grau de colesterol elevado, isso é devastador para o sistema cardiovascular. Um estudo da Universidade de São Paulo mostrou que o consumo regular de vísceras de frango aumenta em até 65% o risco de eventos cardiovasculares em pessoas acima de 55 anos. Isso é um número assustador e muita gente consome moela, coração de frango, fígado de frango, achando que está fazendo bem para a saúde. Se você ou alguém da sua família consome vísceras regularmente, escreve o número 1 aqui nos comentários. Quero saber quantas pessoas estão correndo esse risco sem saber. Agora vamos para a terceira parte, e essa aqui é consumida por praticamente todo brasileiro. Estou falando das coxinhas da asa. Sabe aquela parte pequena da asa do frango que muita gente adora? Pois é, ela é uma verdadeira armadilha. As coxinhas da asa têm uma proporção altíssima de gordura em relação à carne magra. Aproximadamente 40% do peso das coxinhas da asa é pura gordura. E quando você frita esses pedaços, a situação fica ainda pior, porque eles absorvem uma quantidade enorme de óleo. Mas tem outro problema sério. As extremidades do frango, como as pontas das asas, acumulam mais toxinas do que outras partes do corpo. Isso acontece porque o sistema circulatório da ave leva essas substâncias para as extremidades. E quando você consome as coxinhas da asa com frequência, está ingerindo essas toxinas de forma concentrada. Lembro perfeitamente da Dona Marilda, de 68 anos, de Belo Horizonte, aposentada. Ela chegou no meu consultório com colesterol altíssimo, triglicerídeos nas alturas e não entendia o porquê. Ela dizia que não comia fritura, não comia carne vermelha, só comia frango. Quando perguntei qual parte do frango ela mais consumia, ela respondeu sem pestanejar: as coxinhas da asa fritas, todo final de semana, com a família. Pedi para ela parar completamente de comer essas coxinhas e trocar por peito de frango grelhado. Em apenas 3 meses, o colesterol dela caiu 40 pontos, os triglicerídeos normalizaram e ela me agradeceu, dizendo que se sentia muito mais disposta e com menos dores no peito. E aqui está algo importante. Se você sente falta de ar, cansaço ao subir escadas, dores no peito ou formigamento nos braços, pode ser sinal de que suas artérias já estão sofrendo com o acúmulo de gordura. E consumir essas partes do frango piora ainda mais a situação. Daqui a pouco vou revelar as outras 2 partes e a última é a mais perigosa de todas. Mas antes disso, se você está achando esse conteúdo útil, não esquece de deixar aquele like e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos agora para a 4ª parte que você deve evitar. E essa aqui é especialmente consumida por pessoas que querem aproveitar o frango inteiro. Estou falando da carcaça do frango usada para fazer caldo ou sopa. Muita gente tem o hábito de cozinhar a carcaça do frango para fazer aquele caldinho, aquela sopa caseira. E existe até a crença de que esse caldo é nutritivo, fortalece os ossos, é bom para gripes e resfriados, mas a verdade é bem diferente. Quando você cozinha a carcaça do frango por muito tempo, todo o resíduo de gordura, todas as toxinas armazenadas nos ossos e na medula óssea do animal são liberadas diretamente na água e você está consumindo isso tudo de uma vez só. Além disso, a carcaça contém fragmentos de cartilagem, restos de pele e pequenos pedaços de gordura que ficam grudados nos ossos. Mas o problema mais sério é que durante o cozimento prolongado da carcaça libera-se uma quantidade significativa de purinas, que são substâncias que aumentam o ácido úrico no sangue, e o excesso de ácido úrico está diretamente relacionado a problemas cardiovasculares, doenças renais e gota. A Sociedade Brasileira de Nefrologia alerta que o consumo regular de caldos feitos com ossos e carcaças de aves pode aumentar em até 45% o risco de desenvolver hiperuricemia, que é o excesso de ácido úrico no sangue. E isso é especialmente perigoso para quem já passou dos 55 anos, porque os rins começam a trabalhar de forma menos eficiente nessa idade. Então, se você tem o costume de fazer aquele caldinho com a carcaça do frango, precisa repensar esse hábito. Existem formas muito mais saudáveis de preparar um caldo nutritivo usando apenas a carne magra do peito, legumes e temperos naturais. E agora chegou o momento que você estava esperando. Vou revelar a 5ª e última parte do frango que você deve evitar completamente. E essa aqui é a mais perigosa de todas, porque muita gente nem percebe que está consumindo. Estou falando da gordura visível e dos excessos de gordura que ficam no frango inteiro. Quando você compra um frango inteiro, existem bolsões de gordura amarelada, acumulados principalmente na região do pescoço, próximo à cavidade abdominal e grudados nas coxas. Essa gordura é extremamente prejudicial porque é onde se concentram os maiores níveis de colesterol e onde ficam armazenados os resíduos hormonais do animal.
E aqui está o erro que a maioria das pessoas comete. Elas assam ou cozinham o frango inteiro sem remover essa gordura antes. Durante o cozimento, toda essa gordura derrete e impregna a carne. Você acha que está comendo apenas a carne, mas na verdade está consumindo toda aquela gordura derretida junto. Um estudo realizado pela Fiocruz mostrou que o consumo regular de gordura animal concentrada está associado a um aumento de 78% no risco de desenvolvimento de placas de ateroma nas artérias coronárias em pessoas acima de 55 anos. Isso é aterrador. Conheci o seu António, de 71 anos, de Porto Alegre, aposentado da construção civil. Ele tinha o costume de assar frango inteiro todo domingo para a família. E ele adorava justamente aquela gordurinha amarelada que ficava crocante depois de assada. Ele comia aquilo achando que era a melhor parte. Um dia ele começou a sentir fortes dores no peito e foi parar no hospital com um princípio de infarto. Os médicos fizeram um cateterismo e descobriram que 3 artérias estavam com mais de 70% de obstrução. Ele precisou colocar 3 stents para desobstruir as artérias e evitar um infarto fatal. Depois da cirurgia, ele mudou completamente a alimentação, parou de consumir a gordura do frango, passou a retirar toda a gordura visível antes de cozinhar e adotou uma dieta muito mais saudável. Hoje, 3 anos depois, ele está bem, fazendo acompanhamento regular e me diz que se arrepende de não ter feito essas mudanças antes. Alguma vez você cometeu o erro de consumir essas partes do frango sem saber dos riscos? Me conta aqui nos comentários sua experiência. Quero saber se esse vídeo te ajudou a entender melhor. Então, agora que você já sabe quais são as 5 partes do frango que deve evitar completamente, vou-te explicar o que você deve fazer na prática para consumir frango de forma saudável após os 55 anos. Primeiro, sempre escolha o peito de frango, que é a parte mais magra e com menor teor de gordura. O peito de frango sem pele tem apenas 2% de gordura, enquanto outras partes podem ter até 20 vezes mais gordura. Segundo, sempre retire completamente a pele antes de cozinhar. Não retire só antes de comer, porque durante o cozimento a gordura da pele vai impregnar a carne. Retire antes mesmo de temperar. Terceiro, quando for comprar frango inteiro, peça para o açougueiro remover toda a gordura visível, aquelas partes amareladas, aqueles excessos de gordura. Tudo isso precisa ser retirado antes de levar para casa. Quarto, prefira sempre métodos de cozimento que não adicionam gordura. Grelhar, assar no forno, cozinhar no vapor ou fazer na panela de pressão com pouca água são as melhores opções. Evite completamente fritar o frango. Quinto, evite totalmente as vísceras. Não consuma fígado, coração, moela ou qualquer outra víscera de frango. Se você gosta de comer miúdos por causa do ferro, saiba que existem fontes muito mais saudáveis de ferro, como feijão, lentilha, vegetais verdes escuros e até mesmo o peito de frango tem ferro em quantidade suficiente. Sexto, não faça caldos com a carcaça do frango. Se você quer fazer uma sopa nutritiva, use apenas peito de frango picado sem pele e adicione muitos legumes como cenoura, batata, chuchu, abobrinha. Assim você tem um caldo saboroso e nutritivo sem os riscos da carcaça. E sétimo, limite a frequência de consumo de frango. Mesmo consumindo apenas as partes magras, é importante variar as fontes de proteína. Alterne com peixe, que é excelente para o coração, com ovos, com leguminosas como feijão e lentilha. Agora, deixa eu te explicar uma coisa muito importante. Por que que essas partes do frango se tornam tão perigosas justamente depois dos 55 anos? Porque nessa fase da vida acontecem mudanças metabólicas profundas no nosso organismo. Depois dos 55, a produção de enzimas digestivas diminui significativamente. Isso significa que o corpo tem mais dificuldade para quebrar e metabolizar as gorduras. Quando você consome uma quantidade grande de gordura saturada, como a que existe nessas partes do frango, o fígado não consegue processar tudo adequadamente e essa gordura acaba se acumulando nas artérias. Além disso, depois dos 55, a sensibilidade à insulina diminui, o que aumenta o risco de resistência insulínica e diabetes tipo 2. E quando você consome gorduras ruins junto com carboidratos, essa combinação é devastadora para o metabolismo. Outro fator importante é que depois dos 55, as artérias naturalmente perdem elasticidade, elas ficam mais rígidas, menos flexíveis, e quando você adiciona o acúmulo de placas de gordura por causa da alimentação inadequada, o risco de infarto e AVC aumenta exponencialmente. Dados do Ministério da Saúde mostram que 75% das mortes por infarto no Brasil acontecem em pessoas acima de 55 anos. E a principal causa modificável dessas mortes é justamente a alimentação inadequada, rica em gorduras saturadas e colesterol. Então você vê como é crucial fazer essas mudanças na alimentação. Não é frescura, não é exagero, é questão de vida ou morte mesmo.
Conheci a Dona Carmen, de 64 anos, de Curitiba, professora aposentada. Ela assistiu a um dos meus vídeos sobre alimentação saudável e decidiu fazer uma mudança radical na dieta dela. Ela parou completamente de consumir pele de frango, vísceras, coxinhas da asa e passou a comer apenas peito de frango grelhado, sempre sem pele. Em 6 meses, ela perdeu 12 quilos, o colesterol dela caiu 60 pontos, os triglicerídeos normalizaram e a pressão arterial, que estava sempre alta, também se estabilizou. Ela me escreveu dizendo que nunca imaginou que uma mudança tão simples pudesse ter um impacto tão grande na saúde dela. E a história dela não é exceção. Eu vejo isso acontecer no meu consultório todos os dias, pessoas que fazem pequenas mudanças na alimentação e colhem resultados impressionantes na saúde cardiovascular. Mas tem uma coisa muito importante que eu preciso te dizer: não adianta só evitar essas partes do frango se você continuar com outros hábitos ruins. A saúde cardiovascular depende de um conjunto de fatores. Você precisa também controlar o sal, evitar açúcar em excesso, fazer atividade física regular, controlar o estresse, dormir bem e fazer acompanhamento médico regular. Se você quer receber conteúdos exclusivos sobre saúde do idoso, com dicas práticas e informações aprofundadas, considere se tornar membro do nosso canal. Assim você tem acesso a materiais especiais que vão te ajudar ainda mais a cuidar da sua saúde. Agora vou-te dar mais algumas dicas práticas de como preparar o frango de forma realmente saudável. Quando for temperar o frango, use temperos naturais, como alho, cebola, limão, ervas frescas, como alecrim, tomilho, salsinha, cebolinha. Evite temperos industrializados que são cheios de sódio e conservantes. Se você gosta de frango assado, coloque legumes junto no forno, batata, cenoura, cebola, pimentão, abobrinha. Assim você tem uma refeição completa, nutritiva e saborosa, e o líquido que solta dos legumes deixa o frango suculento sem precisar adicionar gordura. Outra dica importante é o tamanho da porção. Uma porção adequada de peito de frango para um adulto é de aproximadamente 120 a 150 gramas. Isso equivale a um filé médio. Não precisa comer aqueles pedaços enormes. Uma porção moderada já fornece toda a proteína necessária, e aqui vai um segredo que muita gente não sabe. Se você quer deixar o peito de frango mais macio e suculento, sem adicionar gordura, o truque é marinar com iogurte natural. O iogurte tem enzimas que amaciam a carne e deixam ela incrivelmente macia. Basta deixar o frango marinando no iogurte com temperos por algumas horas na geladeira antes de cozinhar. Agora me diz uma coisa: quantas dessas partes perigosas do frango você estava consumindo regularmente? Escreve aqui nos comentários. Estava consumindo todas as 5 ou apenas algumas delas? Outra coisa importante que quero que você saiba: se você já consome essas partes do frango há muitos anos, não entre em pânico. O corpo tem uma capacidade incrível de se recuperar quando você muda os hábitos. Mesmo que você já tenha algum grau de obstrução nas artérias, ao mudar a alimentação e adotar hábitos mais saudáveis, você pode estabilizar e até reverter parte do problema. Existem casos documentados na literatura médica de pessoas que conseguiram reduzir as placas de ateroma nas artérias apenas com mudanças na dieta e no estilo de vida. Não é fácil. Exige disciplina e persistência, mas é totalmente possível. O importante é começar agora. Não espere aparecer sintomas. Não espere acontecer um infarto ou um AVC para tomar uma atitude. A prevenção é sempre o melhor remédio. E a boa notícia é que você tem o poder de prevenir essas doenças nas suas mãos, começando pelo que você coloca no prato. Então, recapitulando tudo que vimos aqui hoje: 5 partes do frango que você deve evitar completamente depois dos 55 anos são: primeiro, a pele do frango; segundo, as vísceras como fígado, coração e moela; terceiro, as coxinhas da asa; quarto, a carcaça usada para fazer caldo; e quinto, a gordura visível acumulada no frango inteiro. Evitando essas partes e consumindo apenas o peito de frango sem pele, preparado de forma saudável, você reduz drasticamente o risco de problemas cardiovasculares. E isso vale não só para frango, mas para todas as aves. As mesmas regras se aplicam para peru, codorna, pato e outras aves. Quero que você entenda que essas informações que compartilhei aqui não são invenção minha. São baseadas em evidências científicas, em estudos publicados, em recomendações de sociedades médicas renomadas, e mais importante ainda, são baseadas na minha experiência de mais de 12 anos cuidando de pacientes idosos. Eu já vi muitos casos de pessoas que melhoraram radicalmente a saúde só fazendo essas mudanças na alimentação. E também já vi casos de pessoas que ignoraram esses conselhos e acabaram pagando um preço muito alto com a saúde. Então, a escolha é sua.
Você pode continuar consumindo essas partes perigosas do frango e correr o risco de desenvolver problemas graves no coração. Ou você pode fazer a mudança agora, proteger a sua saúde e viver com muito mais qualidade e tranquilidade. Se esse vídeo foi útil para você, não deixa de dar aquele like e compartilhar com seus amigos e familiares. Essa informação pode literalmente salvar a vida de alguém que você ama. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como esse. Toda semana eu trago informações importantes sobre saúde, especialmente voltadas para a terceira idade. Se esse vídeo foi útil para você, não deixa de ver o próximo que está aparecendo na sua tela. Lá eu vou te ensinar como limpar as artérias naturalmente e reverter o acúmulo de placas de gordura. Você não pode perder. Um abraço, cuide bem da sua saúde e até o próximo.